Olá, estamos em mais um estudo do nosso livro Netzer Israel, a Eternidade de Israel, com o nosso amigo Davi. E estamos no capítulo 5, na segunda aula. A gente vai estudar o capítulo 5 e vamos só resumir rapidinho. Começa falando sobre o bem-aventurado homem que sempre tem medo. E a pergunta é: bom ou não ter medo? Então, depende. Fala que o que causa medo é a pessoa estar incompleta. E a pessoa incompleta é por causa de algum pecado. Então, se a pessoa tem medo é porque ela tem culpa no cartório, tem algum pecado. Porém, a pessoa pode ter medo também em relação à Torá, porque a Torá é impossível você entender tudo. Então, a pessoa sempre tem medo de acabar esquecendo a Torá. Isso ele fala no início. E aí depois ele vai falar que na Guemará vai contar 3 histórias para a destruição de 3 cidades na época da destruição do segundo templo. Uma seria a destruição de Jerusalém. A segunda, a destruição de Tur-Malka, que seria a cidade real, alguma coisa assim, em português. E a terceira cidade seria a cidade de Beitar. E cada uma tem uma história. E ele vai perguntar, por que tem 3 destruições? Porque não é tudo uma destruição só? E isso tudo é um resumo da aula passada, né? Quem não perdeu, vê a aula passada. A aula passada está no YouTube, tem a playlist Eternidade de Israel, né? Israel, do livro do Maharal. E vem falar o seguinte, que um povo precisa de ter 3 coisas. Uma é a presença divina, que vai ser representada por Jerusalém, que é onde era o templo. A segunda seria a população, o número populacional. Tem que ter uma população grande, numerosa, que vai ser simbolizada por Tur-Malach, a cidade real que tinha muita gente. E a terceira coisa seria a segurança, que vai ser representada por Beitar, que era a cidade fortaleza, né, que é a última resistência judaica, antes do exílio, depois da destruição do templo pelos romanos. A gente está falando do segundo templo. Então, é isso que ele vai falar, dá uma prova de Moshe. E depois de falar cada coisa, isso ele começa o assunto, o que é Kamsa e Bar Kamsa? Por que ele vem contar essas historinhas para a descrição de cada... A historinha eu já falei mais ou menos na aula passada. E por que ele vem contar essas historinhas? E ele vai dizer que ele tem coisas muito profundas. Então, está escrito que por Kamsa e Bar Kamsa, que seria uma pessoa chamada Kamsa, e uma pessoa chamada Bar Kamsa, e Jerusalém foi destruída. A história, quem não lembra, volta lá passada. E ele começa a explicar o que significa Kamsa. Então, ele vai explicar que Kamsa seria, a gente pegou um punhado que pegava um pouco da oferenda de farinha. Então, é um punhado, você separa do todo um pouquinho. E depois vai falar que Kamsa também ele vai ter ser traduzido no aramaico como gafanhoto. Gafanhoto porque tem muito gafanhoto, tá? E não tem um líder, né? Um Meller. E também, depois fala daqui, Kamsa podia ser a tradução também de formiga em aramaico. E formiga porque é muito pequenininho. Então, ele vai dizer que Kamsa significa essa questão de ribui, de diversidade, de multiplicidade. E o ribui ele existe por causa do período, por causa da divisão. Então, vai dizer o que Kamsa vem simbolizar a divisão. É essa a conclusão que a gente terminou lá passada. É algo que é muito pequeno, porque ele é dividido, muito dividido. Se tem muito, porque são muitos e não é um só, porque é dividido. Está em partes, né? Não é uma coisa só. São muitos gafanhotos. Então, Kamsa vem significar a divisão, igual a farinha. Você pega uma parte, então você divide. Então, agora sim, tá certo, Davi? Assim a gente vai começar, então, o nosso estudo, acabando a revisão, certo? Vamos lá? Preparado? Sim? Não quer falar? Vamos lá. Vamos lá. O último parágrafo da página 23 no nosso livro. ומפני כאילו אנשים היו מחולקים משנאת חינם, ראוי שיקרא שמם קמצא ובר קמצא. Então ela fala o seguinte, porque aquelas pessoas, que pessoas? As pessoas da época do segundo templo, da destruição do segundo templo, melhor falando, elas estavam divididas, né, em ódio gratuito, por causa de ódio gratuito. E ele já falou no livro um pouco sobre o ódio gratuito. Então tinha ódio gratuito que dividiam as pessoas. Então, era propício porque eles fossem chamados de Kamsa e Bar Kamsa. Kamsa seria a divisão. Que Beit HaMikdash Sheni Nirab Shvil porque o segundo templo, como a gente já viu nas aulas passadas, foi destruído por causa do ódio gratuito. ובוודאי היה זה על ידי אנשים שהיו מוכנים לחלוק ופירוד. E ele fala, e com certeza, essa divisão que existia no povo, esse ódio que existia no povo, era feito através das mãos das pessoas
que tinham a capacidade de dividir o povo e separar o povo. O que ele está falando? Dos líderes. É óbvio que isso tem a ver com a liderança, como ele já falou isso antes no livro. É óbvio, então, que... por quê? Porque uma pessoa do povão não gostava da outra? Sim, mas o que gera que uma pessoa do povão não gosta da outra é a liderança. São as pessoas que influenciam. E elas dividiam o povo. Elas faziam divisão do povo, né, partidos, e geravam ódio gratuito. É um pouco parecido com o que a gente está vendo hoje em dia, né, no mundo. Polarização entre a própria população. Eu sou direita, eu sou esquerda, eu voto nesse, então não converso com aquele. Isso é feito por quê? Pessoas que têm capacidade de dividir o povo por algum motivo, né? Que isso destrói qualquer povo. Então, isso o Mahara está falando. Lefir, então a gente vai ver que o mundo não mudou tanto assim, né? Mesmo ano. Infelizmente. Lefir. Amar, por isso que foi dito, Kamsa, o Bar Kamsa, Harav Yerushalayim, por causa de Kamsa. E Bar Kamsa foi destruído Yerushalayim. Quem sabe que chamamos Shelel, o Anashim, Hayanikra, Linian, Shalachem. Que é claro que o nome que vão ser chamadas essas pessoas vão ser chamadas pelo assunto que quer dizer. Saiu meio Hadem e Peru no Machlok, porque eles eram especiais em separar, em dividir. Velekar, Aliadam Harav Abait. Por isso que através deles foi destruído o templo. Sheol Erdut Israel. E o templo, o segundo templo, especificamente, como ele já falou nos outros capítulos anteriores, vem ia trazer a unicidade, a união do povo de Israel. O Lekasher Otam Erdut conectava o povo com uma unicidade, que era um único templo, um único lugar de sacrifícios, uma única reza, uma única direção que o povo todo ia para lá. Então, por causa da divisão, isso foi destruído. Veja Lechaleit Boné. Então, você deve refletir. Massa Kamsa. O Mapeshu, que é a nossa pergunta que a gente fez lá passando. O que, no final das contas, o Kamsa fez? Qual foi o crime, o erro do Kamsa, que por causa dele foi destruído o Shalai? Porque, voltando na história, uma pessoa fez uma festa e convidou o Kamsa. Só que o convite chegou no Bar Kamsa. E aí, o Bar Kamsa vai para a festa, eles se odeiam, o dono da festa é o Bar Kamsa. E aí acaba resultando em toda uma história que o templo é destruído. Mas o Kamsa é só o cara que não foi para a festa, que não foi convidado. O que ele fez? Por que está escrito que Kamsa e Bar Kamsa o templo foi destruído? Tinha que ser o Bar Kamsa e o dono da festa, que não tem nome na história. Então, é isso que ele vai perguntar. O que o Kamsa fez? Qual foi o crime do Kamsa? Chamaram a Ledei Kamsa, Harav Yerushalayim, para dizer que através de Kamsa foi destruído Yerushalayim. כי על ידי זה שהיה באותו הדור שנאת חינם מחולקת, ודרך המקום שיש בו שנאת חינם שכך לא אוהב לחלוק עם אחר ששונא לו, וזה היה כאן שהיה רחמיה, קמצא, וזאת האהבה עצמה הוא באמת חלוק ופירוד ומחולקת כמו השנאה, כי על ידי זה נעשה המחלוקת. לפיך האוהב הזה נקרא קמצא, שאין כשרות זה רק כדי לחלוק על אחרים. Incrível que ele vai falar. É o seguinte, o Kamsa é só amigo do dono da festa que não foi chamado. O que ele tem culpa? Porque foi destruído o Shalai por causa dele. Então ele vai falar o seguinte, que a gente tem que refletir, a gente tem que saber que como aquela geração tinha ódio gratuito, e eles eram divididos, e o normal é que quando existe ódio gratuito, você pega um amigo, ou seja, um amigo para discutir contra o próximo e odiar o próximo. Então você odeia o próximo. Então aquele aqui, amigo, vem aqui. E aí vira o que? O bullying. O que é o bullying? Tem que ter pessoas amigas, que é o grupinho, e a pessoa que você odeia, que tem que ser excluída. E isso não dá para fazer ódio gratuito se você não tiver com seus amigos. Se for um para um, beleza. O ódio, que é tipo bullying, né? A gente está falando na nossa geração, né? É quando tem um grupo de amigos que excluem um. É isso que está falando. Então, para ter o ódio gratuito, é normal você pegar um amigo para discutir contra quem você odeia. Então, está escrito que o Kamsa era o amigo do dono da festa, e esse amor próprio é, na verdade, a própria discussão. É, na verdade, a própria divisão, a própria marloca, né? Separação.
como o ódio. Isso que sustenta o ódio, esses grupos. Que a ledez é nascer marloga, que é através disso que a discussão é feita. Então, por isso que o amigo ele é chamado de kamsa. Kamsa significa divisão. Porque não tinha nenhuma conexão entre o dono da festa e esse kamsa, o amigo dele, a não ser que eram do mesmo grupo ideológico, vamos dizer assim, contra Caim e o diabo. Muito atual. Ou veja, a Perud Heluk Neymar Alamit Haberim Liot Ohavim Alzed. Então é assim que se faz uma discussão, é assim que se faz partidos e divisão, juntando pessoas que falam mal sobre um terceiro. Por isso que o dono da discussão, que é o odiado, que é o que no final vai fazer toda a treta, realmente vai falar que o judeu vai trazer a Roma para destruir o templo e tal. Por isso que então o outro ele é chamado de Bar Kamsa. Porque é ele, porque Kamsa na divisão, ele é o Bar Kamsa, é o filho da divisão. Porque esse excluído, no final das contas, ele tem mais ainda a divisão, a discussão. Veio o Yoter Garu, e é pior ainda. Então é o seguinte, a pessoa que discute chama Bar Kamsa, é o dono da discussão, o filho da discussão. O amigo ele é só chamado de Kamsa, é só a discussão, porque ele é um amigo. Mas quem está na discussão mesmo, esse é o Bar Kamsa, é o filho da discussão. É pior do que o Kamsa. Então, Bar Kamsa é pior que Kamsa. O filho da discussão é pior do que a pessoa que discute, que ajuda na discussão. O amigo só vem dar força para a discussão existir, mas tem a pessoa que realmente é o que faz a discussão. Esse é o Bar Kamsa. O Mipnei Zé, Niharav Yerushalayim, Ira Kodesh, a Meachedet Israel. E por isso, então, foi destruído Jerusalém, a cidade sagrada que unia o povo de Israel. Justamente, o segundo templo foi destruído por causa de ódio gratuito. Isso tudo a gente já explicou extensamente no capítulo 4. ועוד, מפני שיותר ראוי שהיה אחדות בישראל במקדש בית, שלא היה חלוק בישראל במקדש בית, כמו שהיה במקדש א', שהיו ישראל מחולקים, ישראל ויהודה, והם חלוקים בישראל. E veja mais, que era mais propício a união do povo de Israel no segundo templo do que do primeiro. Por quê? Porque no primeiro templo, o povo judeu era dividido em 2 reinados. No primeiro templo, o reinado de Judá e de Israel. Então, tinham 2 reinados, que tinham um templo só. Então, como vai ter união entre 2 estados diferentes? Mas o segundo templo, não. Estava todo mundo dentro do mesmo território, o mesmo estado. Então, era mais propício a união. נמצא שהמעלה שהיו ישראל, כמה ישראל מחולקים ביהודה וישראל, נמצא שהמעלה שהישראל במקדש א' מעלה מיוחדת שהייתה השכינה ביניהם, então a gente encontra que o nível que tinha no primeiro templo, que eles eram divididos em 2 reinados, era o nível da presença divina, que a presença divina estava entre eles. Isso é sabido, que a presença divina recaía, né, repousava sobre o primeiro templo. Porém, no segundo templo, o nível especial é que eles não eram divididos em 2, e sim era uma união, era um povo só, um estado só. Por isso, o primeiro templo foi destruído através de pecados, que é a impureza, e Deus não consegue repousar no meio da impureza. Porém, o segundo templo foi destruído por causa do ódio gratuito, que cancela a união deles, que era o nível do segundo templo. Então, assim ele vai fechar então, essa... Tá bom? Sobre, então, a destruição de Jerusalém, Jerusalém. Agora, a gente vai para a próxima cidade, que era Turma. Acho que na Gemara. Ve'amar aledei atanegole ve'atanegota harav Turmal. E por causa de um galo e uma galinha, foi destruída a cidade de Turmalca. E é escrito na Gemara, em Gittin 57a,
que quando um noivo e uma noiva casavam, no dia do casamento, o noivo trazia um galo e a noiva trazia uma galinha, que era um sinal, aqui eu estou isso, que era um sinal de prurvo, que tarnegolim, de multiplicarás e frutificarás como as galinhas, porque galinha tem muitos filhos, então é um sinal para eles terem filhos, criarem a família, é um costume. Daí no chamar no lemala que beturma caiu para cá, berebui. Então isso que a gente falou aqui em Turmalca, a bênção vinha berebui, muita bênção. E Mlecach caiu mechanim atzmanazai. Então por isso eles se preparavam para isso, porque era muito populoso, porque tinham muitos filhos. E eles se preparavam para ter muitos filhos, e essa abrahá que eles queriam. Daí o motzim lefnei hatam, então não era o noivo e a noiva que traziam, não. As pessoas traziam na frente do noivo e da noiva um galo e uma galinha, que eles tinham tem muitos filhos. Veledezer harav turma, que por causa disso foi destruído Turmalca. Beotó gunda romi na casa da Varzé que morre de Baer da Varzé. Como é explicado, porque qual é a história? A história é o seguinte: que então eles traziam um galho e uma galinha na frente dos noivos, né, como um sinal para multiplicar. E um dia veio uma tropa de Roma, de romanos, passando pela cidade. E eles pegaram para eles esse galo, essa galinha. Falaram, galo, galinha. Eles pegaram. Não sabiam que tinha o costume e tal. Galo, galinha. Quero comer, quero jantar. E aí, quando eles pegaram o galinha, que não era só um galo e galinha para a cidade, era tipo tinha maior representação, tipo, era mais especial, costume da cidade, ninguém podia tocar no galo e galinha, que era um mau sinal, sei lá, coisa assim. Os judeus, então, começaram a se rebelar contra essa tropa romana. Tipo, vocês pegaram a galinha, tá? Começou toda uma rebelião por causa disso. E aí, então, os romanos contaram para o César, os judeus se rebelaram contra Roma. E aí o César vai mandar tropas e no final vai ser destruído tudo mais. Tem mais ainda uma história, mas não quero me estender. Então, mais ou menos isso. E depois que está escrito Ve'ashka dedris karav beitar, que por causa da roda de uma carroça foi destruído Beitar. Cadê? Aqui. Por causa de Tzolchel Egalá Mecharav Beitar. Isso. Por quê? Porque o costume era que Mitialed Yenota Shitaraza, que quando nascia uma criança, um bebê, num casal, eles plantavam um eres, um cedro, uma árvore de cedro, e quando nascia um homem, quando nascia uma menina, chata e turnita, eles plantavam uma árvore chamada turnit. Não sei que árvore é essa em português. E quando eles casavam, ou seja, então, todo bebê que nascia em Beitar, eles plantavam um cedro quando nascia. E quando um bebê, né, uma menina nascia, eles plantavam outro tipo de árvore. E quando tinha casamento de um bebê com, tipo, depois quando cresciam eles se casavam, né? Zemzer, aí o cotetim, eles cortavam então as árvores e preparavam a roupa. O que é a roupa? Tem 4 hastes e o pano que o casal casa lá dentro da roupa, né? Embaixo, tipo uma tenda. E eles preparavam a roupa com essa árvore que eles plantaram desde que nasceram. Então, a árvore feita tanto do menino quanto da menina, eles faziam a roupa. A tenda nupcial seria a roupa, talvez em português. E aí, Yom Ahada, Ava Kaichala Fabatri, um dia, passou por lá a filha do César. E quebrou a carroça dela. A roda da carroça estava passando por lá, quebrou. Sei lá, atolou, quebrou. Katsuasa veio, ela falou, estou sem madeira. Aí ela cortou a árvore de cedro para fazer a roda e se foi, né? Tipo... E como aos olhos da cidade isso era muito importante, esse cedro, que ninguém tocava, Atu na fua lá uma merunha. Isso, as pessoas de Beitar começaram, então, uma rebelião também, começaram a brigar com ela.
E aí foram para o César e falaram, os judeus se rebelaram. Aí começa tudo, em Beitar. Então é isso. Isso é que imediatamente quando nascia, então, o menino, eles plantavam árvore e tal. E o menino também é um sinal que é azul, que é monetia hazaká. E era um sinal, aqui vai falar o Maharal, que o casal fosse igual uma plantação forte, uma árvore forte. Que Moshavet Hazak, que fica na cedro, uma árvore bem forte, grande e tal, que ela é estável, se sustenta, cresce, né, como as árvores de cedro. O Baião, o Rupatai, no dia da Rupá e tal, eles faziam a Rupá, no dia do casamento, faziam a Rupá, né, com árvore. Que era um sinal, como está escrito em Isaías 33, 20, Ishaial, Ohel Balitzan Baeretz. Isaías 33, 20. Isaías 33, 20. Olha para Sion, a cidade de nossas reuniões solenes, teus olhos perceberão Jerusalém, a habitação da paz, uma tenda que jamais será desmontada, cujas estacas jamais serão removidas e cujas cordas jamais se romperão. É um sinal de se manter. Cadê? Me perdi? Aqui. Gaelas e vou ganhar Beit Neman, ou seja, querendo dizer que esse casal tivesse uma casa Neman, né, com fidelidade e tal, fazendo as coisas corretas. Gadu é que Ares é o Anetiabeotel Hazai. É sabido que o cedro é a madeira mais forte. Como está escrito em Bamidbar 24:6, ou seja, em Números 24:6, que é o Alim Natah Hashem Karazim Aleimai, que como tendas plantou Deus, e como cedros que estão sobre a água. Por isso que era cedro. Para dizer que eles tivessem realmente uma casa forte na terra. E assim também a cidade de Beitar mereceu isso. O quê? Que a cidade de Beitar fosse forte, fortificada, né? E Beitar o Kerachazak Vetakif na tua base, porque era a cidade mais forte, mais fortificada da terra, da terra de Israel. De onde para ele Kama Barechot. E ele vai explicar mais para frente ainda de forma extensa. A gente vê que a história de cada uma tem a ver com a característica da cidade. O que essa cidade representava, né, para Medina, para o Estado. Então vamos continuar. Amna, dúvidas? Não, foi? Não. Amna, Yesh lechaladat, odvarim gdolim. Você tem que saber ainda muitas coisas mais grandes, né? Vai falar coisa grande. Meod, Belos Shloshá Mekomot, sobre esses 3 lugares. Yerushalayim, Beitar, Veturumá. Vezé, então ele vai querer explicar coisas maiores ainda sobre essas 3 cidades. Vamos tentar ver. Quiser, cadê? Vezé, que Yerushalayim, Asher e Beemtza Aretz, Domé Lelev, Asher u Beemtza Guf. Porque Jerusalém, como ela ficava bem no centro da terra de Israel, ela é parecida com o coração, que fica no centro do corpo humano. Ou seja, é o centro do povo judeu. Amram Beitar Neged Yamin. Porém, Beitar é como se fosse a direita, porque todo meio tem direita e esquerda. Por isso, é impossível é impossível que o centro não tenha uma direita e uma esquerda. Que isso também veio unificar tudo. O centro unifica a direita e a esquerda. Então, por isso que em Beitar tinha uma cidade forte. Em Israel tinha uma Beitar, que era uma cidade forte. Vetakif, também. Ve'esla Hozek Yamim, que é como a direita, que a direita é a destra, né? A mão forte. Veio Notaim Netiot Beta Chupai, eles plantavam árvores. Shekol Netiat Asherem Kol Ruchot, Baim Ela Mezazim Komá, porque o cedro não importa. O vento que venha de que lado, a árvore se mantém de pé. Aval Turmalcha, porém Turmalcha, Hayalo Korsmol, tem a força da esquerda. Asher Minismol o Aribui. E a esquerda tem a ver com a Uribui, com a multiplicidade, com a
Usei. Cortou? Turmalka, me ligar. E turmalka tem a ver com ribui. Então, com crescimento. ודבר זה ידוע לבני מדע, כי מן השמאל יבוא הריבוי, וזה תבין ממה שאמרו חז"ל. Isso é como falar nossos sábios. Arotze leashir yatzpin. Interessante, eu lembrei, alguém lembrou esse dito hoje, sério, há 2 horas atrás. Aquele que quiser enriquecer, yatzpin. Yatzpin seria para o norte, né? Tzafon, norte. Em Bababatra 25b, que darão, porque o sul ele é chamado de direita, no versículo, e daí a gente vê que o norte é a esquerda. E por isso, então, a riqueza é o crescimento do dinheiro. Então, no norte seria dinheiro e no sul seria força. Isso daqui é entendido, porque a esquerda é o início do crescimento, da multiplicação, que a minha é chama ribui klal, que o rishon, vem berishon ribui klal. Está falando nos conceitos aqui, porque a direita não tem multiplicidade, porque ele é o primeiro, e o primeiro é o único, não tem multiplicidade. A vala é small, porém a esquerda é o segundo. Daí o segundo já significa multiplicação, né? Já tem 2. Então, por isso que quem quiser enriquecer vai para o norte, que é a multiplicação, e quem quiser learkim, que é sabedoria, e adim vai para o sul, que é ferrua cerca, porque o intelecto, o cérebro é o inverso. Errado pachuto, que é um só e simples, que não é dividido. כי הדרום הוא ימים והימים הוא הראשון, והראשון הוא אחד פשוט, והשני הוא מתחלה ריבוי, וזה ברור לי. Isso tem a ver com a questão da Kabbalah do Maharal, de acordo com os números, que um simboliza sempre a união e o 2 significa sempre a multiplicação. Então, a riqueza seria o 2 e 1 seria a inteligência. Assim ele quer dizer. Intelecto. ולכך, היו מפקע כמאיו תרנגות הנגול לומר פרורבו. Por isso, então, que era galo e galinha, que é prurvu, se multiplica. Ve'aver zé meod meod. Entenda isso muito, muito. Vetavim divrei chamim alamitatam. Entenda as palavras dos sábios em sua verdade. Ou seja, entenda muito bem o que os sábios falam, que são coisas muito grandes e muito profundas. Ele quis ensinar esse conceito para a gente de direita, esquerda, de união e multiplicação, vamos dizer assim. E o centro seria o número 3, né? Que é o que vai juntar, né? Que vai centralizar, é o que junta o 1 e o 2, é o 3. Tá? Velekar, Hayu, Mifkaka, Umeata, tá comigo? Sim. Umeata, Matril Lisper Bechubar no Shalai. Então, daqui, então, a gente vai começar a falar sobre a destruição de Jerusalém. Isso aqui é o primeiro motivo, a primeira causa é o Bar Kamsa. E depois eles continuam contando os motivos, Shayachim, que é Shayachim em português, que estão conectados sobre a destruição que, como consequência, que sai disso, né, do Bar Kamsa. Que é o Shalayim Melakot, porque Jerusalém é a cidade sagrada, e o altar representava a plenitude, né? Está completo, pleno. Hololam, a plenitude do mundo inteiro, né? O mundo inteiro estava em paz, completo. Sheken amru chachamim, porque assim falaram nossos sábios. Imalé hayu odim aumot ma moil lahem beit hamikdash hayu bonim oto asher zahav. O que falam os sábios? Que se as pessoas dos outros povos soubessem o que faria de bem para eles o templo em Jerusalém existir, eles próprios viriam construir com ouro. Eles iam pegar o próprio ouro e construir, se eles soubessem o bem que faria para eles existir o templo no mundo. Mas eles não sabem. Vezé bevadai, isso é óbvio, que porque pelo nível do santuário, do Mikdash, do templo, era propício que a casa do Mikdash, né, o templo sagrado, está completo. Para o mundo inteiro.
Lá ele ou seja, não, o Beit HaMikdash não servia só para o povo de Israel, e sim era a plenitude do mundo inteiro. Por isso que a Torá fala que devemos receber sacrifícios de outros povos. Se a pessoa de outro povo quiser lá sacrificar no templo, a gente recebe, sacrifica por eles. המקריבים קורבנות. ואם היו האומות מתנגדים לבית המקדש, לא היה יכול לעמוד אף שעה אחת בשעה שהאומות המושלים שהיו מחרבים אותו. Agora, se os povos eles forem contra o templo, לא היה יכול לעמוד אף שעה אחת בשעה שהאומות המושלים. Não tem como o templo ficar de pé se tem um outro povo governando. שהיו מחרבים אותה, porque esse povo vai estar destruindo o templo. לכך, אף כי האומות מתנגדים לישראל, אבל בית המקדש, לפי שיהיה צד בחינת אשר בית המקדש, אבל בית המקדש לפי שיהיה צד בחינה, אשר בית המקדש הוא שלמות, כל העולם אף לאומות, וכך לא נחרב על ידי אומות, רק על ידי שנאת חינם, וכלות לישראל, ועל ידי זה נחרב על gente. Por isso, então, portanto, mesmo se tiverem povos contra Israel, e dominando Israel, vamos dizer assim. Porém, o Beit HaMikdash, pelo lado que ele traz a paz e a plenitude para o mundo inteiro, para todos os povos, pode ser que ele se mantenha. Porém, se o templo for destruído, ele não pode ser destruído através dos outros povos, somente através do ódio gratuito e da divisão dentro do povo de Israel. E por isso o templo foi destruído. Ou seja, a única coisa que pode destruir o templo é a divisão dentro do povo de Israel. Outros povos não conseguem destruir o templo, mesmo se forem contra Israel. Então, por isso que o templo foi destruído por causa de Sinat Renat. Porque seria mais fácil a Gemara falar assim, não, o templo foi destruído por causa dos romanos. Eles destruíram o templo. Mas não, a Gemara fala que o templo foi destruído por causa de ódio gratuito, dois judeus se odiando. O Beit HaMikdash Chaya Gorem Chaya Mitgara Beisrael Malchut. Agora, o Beit HaMikdash, o templo sagrado, ele gerava, ele fazia que tivesse em Israel também um reinado. Que em Israel tachat reshut haomot mitzat sheish lo Beit HaMikdash. Porque o povo de Israel não estaria debaixo de outro povo, colonizado por outro povo, pelo aspecto que eles tinham um templo sagrado. Por isso, então, que os povos foram, as pessoas, né, vão para o rei, para o César, e falam, os judeus se rebelaram contra você. Kelomar, querendo dizer o seguinte, que pelo motivo deles terem tempo. Então, Israel não está pelo seu domínio, não está colonizado por você. Eles se entendem como um povo independente, eles têm o tempo deles. Então, é uma rebeldia contra o colonizador, contra você, César. Isso tudo para que o Bar Kamsa vai para o rei e fala que o judeu, para que o quê? Para que o rei, no final, mandasse um sacrifício para sacrificar. Então, vai lá e vamos ver se eles estão se rebelando. Toma esse melhor sacrifício, leva e vamos ver se eles vão sacrificar. Que era o plano do Bar Kamsa. Então, vamos lá. O rei vai falar o seguinte, os judeus estão se rebelando por mim, então leva esse corban, esse sacrifício. E vamos ver, porque às vezes não, às vezes os judeus não estão se rebelando, e sim porque se eles aceitarem o meu sacrifício, quer dizer que eles têm o templo, mas eles também pensam em todos nos outros povos. Então, tá legal, boa. Agora, se eles falarem, não, a gente não vai sacrificar, aí realmente é um problema. Pensando o César. Isso é o plano do Bar Kamsa. O Bisvil Zé Bachar Avarzé. Então, por isso ele escolheu esse método de ver se os judeus estão se rebelando ou não. Que baseia da Ain no Beit HaMikdash Nere Bechenazot Yotem Min Shadava. Que Arashá Zé. Então, porque isso seria a coisa mais simbólica, vamos dizer assim, o maior aspecto para entender no tempo se os judeus estão pensando nos outros povos ou estão se rebelando contra os outros povos. Que Arashá Zé Hayah Chokhmato Lera. Porque esse perverso, quem é o perverso? O Bar Kamsa, ele era muito inteligente para o mal, usava a inteligência dele para o mal.
e ele queria fazer ele queria Leodia Lemeler que ele queria que o rei soubesse, o César romano soubesse que o povo de Israel não estava sobre o Reshut, sobre o domínio dele, do Mitzad Beit HaMikdash, porque já que eles tinham um templo, Vezel que é mó merida. Isso, o fato deles não se entenderem por ter um templo colonizados é como se fosse uma revolta. A Sharena Tachatomot, que mostra de Bairro Bassamo, como ele vai explicar mais em breve. Veio lá a Efrej ben Korban Israel, ben Korban Omot, lá lá Vesivalech, ele veio mudar. E se não existisse nenhuma diferença entre o sacrifício de Israel e o sacrifício de outra pessoa, de outro povo, não ia ter nenhum motivo para destruir o templo. quiser Malshin, Marcapes, Hayalim, Tzok, Israel, Remala, Omot, Veina, Tachat Reshut. Porém, esse acusador, esse delator, o Bar Kamsa, ele quis encontrar algum ponto para demonstrar, não, que o Am Israel estava sobre o próprio poder e não sobre colonizados, sobre pelos comandos. Vezel Merida, e essa é a revolta, Kasherena Tachat Reshuta, Biprat, Beinana Korban, Beit HaMikdash. Isso especialmente no assunto dos sacrifícios no templo. Que Beit HaMikdash, Meiuchad Leisei Biprat. Porque o templo, ele é único, especial para o povo de Israel, especialmente. Ou seja, algo especialmente por ruim, mas como eu vou traduzir isso? O Beit HaMikdash, ele é algo único para o povo de Israel, especialmente para o povo de Israel. O Mitzvah Beit HaMikdash, Ma'alot Israel Alaumot. E por causa desse templo, o povo de Israel tinha um nível além dos outros povos. Por quê? Porque recebia algum tipo de presença divina, alguma coisa de santidade por causa do templo. Por isso, então, que o Bar Kamsa, ele faz um defeito no sacrifício nos olhos. Por quê? Porque na sobrancelha, né? Fica de que vai ser no lábio. Porque para as leis de sacrifício para os outros povos, isso não é um defeito, para eles. Mas para o povo de Israel é mais rigoroso. E para o povo de Israel isso é um defeito, e o Corban fica invalidado por causa de um corte aqui. Mas para nenhuma outra religião, nenhum outro sacrifício, isso invalidaria um sacrifício para qualquer outra cultura. Então ele quis fazer um defeito nesse sacrifício, justamente em algum aspecto que seria unicamente em Israel reconhecido como um defeito. Mas não em qualquer outra cultura. Anotou? Uhum. Faça aí. E saiba que os povos, todos os povos, eles estão relacionados ao corpo. O corpo deve ser relacionado à natureza. Por isso, o Corban deles é completo no corpo. Se o corpo tem todos os órgãos, o Corban está válido. Isso é suficiente para estar completo. Porém, Israel, tem um nível não natural, transcendental. לפי קורבנותיהם גם כן צריכים שיהיו בעניין זה שיהיו שלמים בגופם וזה בדבר שהוא בגוף, שהיינו בגוף. Então, por isso que então os sacrifícios do povo de Israel precisam ter também algo não só do corpo, não só o corpo está completo. Por isso, então, para eles, não tem defeito no doquim do olho. Agora estou em dúvida exatamente onde é no olho que é defeito. Talvez é na pupila do olho que ele fez um cortezinho. Pode ser, em vez da sobrancelha, não sei. Keivan chegou fora, dá-me Shalem, porque o corpo ainda está completo. Velididá, agora para Israel, vamos Israel, já que um defeito para Israel, Israel, o defeito reconhecido por Israel, também é algo que não é só do corpo. Então precisa estar totalmente completo. E como eu explicarei que no olho existe uma força um pouco transcendental no sentido da visão,
Eicha de amri besfatayim, tem quem diga na fala, que a pé me chama minha avó de bur ve'akol, porque da boca vem a fala, vem a voz, que ele bemar de bur, e um animal não tem fala, por exemplo, eles lá cola, achar a cola aí no golfe, e voz não é corpo. Os nehem que tu vim beiachad, e os dois estão escritos juntos em Salmos, em Terrilim, 115a. Pela reveloi da beru e naim na revelairu. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Velefi chashivotam umalatam makdim akatuv oto kemo shenbare bechibur gvorot Hashem emshel. Tá, como a gente faz? Vamos chegar aqui no sinal? Sim. Vamos. Velekar, Tamar, Eicha de Amri Shesadeh Mumam Besfatayim Daf. Então, isso que os sábios falam, que talvez tem quem diga que foi no olho, o defeito, tem quem diga que foi na boca, nos lábios. Avaleman de Amar Shesadeh Mumam Bedukim Shebeaim Musobem Mipnei Shechashivutam Apeh ובשביל לדיבור ואין לבמה דיבור אף שיש לה קול, אין המום זה בדיבור אשר הדיבור אינו גופני. ומכל מקום, לפי דעת שניהם, שדה מומה בעבד אשר יש לה כוח שאינו גופני, ושם עשה המום אחד, והוא הדיבור, והשני הוא הרי. Então, vai dizer no final das contas que tem quem pensa assim assado, mas os dois concordam que em algum lugar que é algo não só natural, e aí então a pergunta é se é a fala ou se é a visão. O Bazer Nere Malat Israel Mitzad Beit HaMikdash Asher Em Yoter Malam B'Kedushah Min HaUmot. Porque quando a Israel tinha o templo, eles tinham um nível de santidade maior do que os outros povos. Psula Israel do Kim Shbe'ai. Então, por isso que era proibido o sacrifício com algum defeito no olho ou no lábio. Vezel Ameridat Tzmach Israel Mordim Be'umot She'einu Tachat Reshut HaUmot Mitzad HaKravat Azot. E essa é a rebeldia que ele está querendo simbolizar aqui. A própria rebeldia que do povo de Israel em relação aos outros povos, que não estão sob o governo dos outros povos nesse aspecto, muito menos no governo, né? No poder do rei dos outros povos. Então ele foi lá e destruiu o templo, que a Melech de Gomorra, porque o rei dos povos, ou seja, que o rei de Roma, o César, teria que tudo tivesse sobre o seu governo, seu domínio. E agora, então, será explicado para você uma grande pergunta. שמון זהו, ישראל, למות לא היה מום, ועל ידי זה נתגלה על הכיסה שישראל מתנגדים לאומות מצד בית המקדש. Então, por quê? Tá, veio para os sábios o sacrifício no templo e o sacrifício estava defeituoso, eles não podiam sacrificar. Então, por que eles não pensaram assim, vamos devolver para o César? E falou, ó, César, aconteceu um engano, não é nada contra, mas é que tem um defeito, traz outro, a gente vai sacrificar. Podiam ter pensado nisso. Porque é óbvio que o rei ia ficar nervoso se não sacrificasse no final das contas, como fizeram, né, o sacrifício. Então, ele vai falar, porque só dizer isso, desculpa, tem um defeito, e esse defeito é algo que para Israel é um defeito, mas para você não é um defeito, isso próprio é uma rebeldia. Então, por isso eles não podiam falar isso para o César. Porque essa é a rebeldia em si que o César ficaria nervoso. Porque Israel é um mundo, Israel é um outro, mas é um mundo. Porque assim seria revelado por César que Israel realmente se rebela contra o Roma. Por quê? Porque tem o Beit HaMikdash. שבראשונה היו אומרים ירושלים והמזבח שנלמוד כל הנמצאים, ועכשיו נתגלה על ידי קורבן זה שבית המקדש נלמד רק לישראל, porque antes diziam que o templo era a santidade, trazia a paz para toda a existência. Agora vocês estão dizendo que é uma coisa especial para Israel? Então, porque tem alguma coisa que vocês podem sacrificar para vocês e não podem sacrificar para os outros? Né? Não pode para vocês, mas para os outros. Então, mesmo assim, tiveram sábios que falaram, não, vamos mesmo assim sacrificar. Mishum Shalom Malchut, pela paz com o governo, para não ter destruição, para vai que ele pode fazer uma coisa que ele destruir, que é o que acontece. Olha, Arog me vi corban azé sheu choshdim oto lekolos da gramate. Ou então vamos, o cara quer deletar não,
quer delatar o povo de Israel todo para o César vir destruir, tipo, o cara é o maior traidor, vamos matar esse cara, então. E aí o César nem vai saber se chegou o sacrifício, não chegou o sacrifício. Rabi Zacariá, mas Rabi Zacariá, que parece que seria um dos maiores sábios lá que mandavam, né, do templo, não quis nem fazer um, nem fazer outro, ou seja, nem sacrificar e nem matar ele. Mipnei anutó shel Rabi Zacariá, por causa da sua humildade. O Lefi Ramar Anvatanutá. Perush, qual é o significado? Por quê? O que é a humildade do Rabi Zacariá? Porque é humildade. פירוש שהשם יתברך אשר רוצה בדבר מה כמו שרצה עכשיו להרחיב מהבית, היו חכמים גדולים עומדים על נפשם להציל נפשם להרוג את זה. ועשה הקדוש ברוך הוא שליחותו על ידי רבי זכריה, שהיה ניצול הרשע עד שנעשה רצון הקדוש ברוך הוא שהיה רוצה בחורבן ובעד אבנים. Para falar aqui uma coisa pesada, é o seguinte, a explicação é a seguinte, que quando Deus, abençoado seja, ele quer algo, como, por exemplo, nesse caso, ele queria naquele momento destruir o templo. E os sábios, os grandes sábios, eles estavam lá dando a sua vida para que não acontecesse, né? Vamos matar o cara para o templo não ser destruído. Então, Deus, ele fez como seu shalir, como seu enviado, o Rabi Zacariá. Ele falou, deixa o Rabi Zacariá falar o que precisa ser dito, para que eu faça o que eu quero. E aí o Rabi Zacariá salvou o perverso, que é o Bar Kamsa, e não mataram ele, até que a vontade de Deus foi feita, porque Deus queria a destruição naquele momento. E entenda isso tudo que eu falei. Assim a gente acaba uma pausa no capítulo. Então, por ser humilde, o Rabi Zacariá acabou fazendo a vontade do que Deus queria, no caso. E ele acaba não deixando matarem o Bar Kamsa e o templo é destruído, e não deixaram sacrificar e o templo é destruído. Forte. É forte, né? Explicou aqui. A gente continua, se Deus quiser. Semana que vem? Semana que vem. Isso. Deixa eu assistir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações, veja o grupo de membros, a gente falar. É isso, até semana que vem. É.